Se a paz do nosso Senhor Jesus, hoje eu e a minha filha Sara, nós viemos fazer uma visita aqui na casa de José de Alencar, que hoje de fato pertence à Universidade Federal do Ceará. E você vê que aqui a paisagem é como de um sítio, aqui é um sítio, né? Mas só que hoje pertence à universidade. Hoje funciona como museu. Hoje é um museu, a casa ele serve como museu. E eu quero deixar da parte de Deus também, para você, uma mensagem da parte de Deus. Porque as coisas maravilhosas que há na terra, tudo foi criado por Deus. Deus coloca o homem, Deus criou o homem. E o que acontece? O homem passa o seu tempo determinado por Deus e fica a sua história aqui. E a terra continua, os céus continuam. Então vem pessoas, passa o seu tempo determinado por Deus, e vai e vem outras pessoas, sempre nascendo e partindo pessoas. Então as pessoas mais velhas estão partindo e está vindo pessoas novas. Então pessoas novas estão desfrutando daquilo que os mais velhos desfrutaram, que hoje eles não pertencem mais a este mundo. No caso do José de Alencar, hoje ele já vive em outra dimensão. Então nós sabemos que nós devemos deixar a nossa história. Então cada pessoa ela deixa a sua história aqui na terra, neste mundo. Mas qual é a história que você está deixando? E que a tua história venha a ser das melhores, não das ruins, porque tem pessoas que deixam um histórico tão terrível, histórico horrível, de violência, de maldade, então que não, de fato, só serve mesmo para a ruína dele, para a má fama dele. E nós devemos deixar um bom histórico, uma boa história para servir para as gerações futuras, mas que a nossa história ela venha servir para o louvor de Deus, para a glória. Então tudo que nós fizermos aqui na terra, que seja para engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos, porque céus e terra e tudo que há pertence a Deus. A vida da humanidade pertence a Deus. Então, tudo que existe e as vidas das pessoas, tudo que há, é para a glória dele. Então, que nós venhamos pensar, analisar. E fica uma pergunta para você: qual é a história que você está deixando para a humanidade? Qual é o testemunho que você está deixando? Então que o teu testemunho venha impactar as gerações futuras. E o teu testemunho, a tua história venha levar pessoas, as próximas gerações, as novas gerações, para Deus. Assim como os profetas dos antepassados, eles deixaram uma excelente, uma grandiosa história. Uma história que fala de Deus, que leva outras pessoas a conhecerem a Deus, como a história dos profetas dos antepassados, a história de Isaías, Jeremias, Elias, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, a história dos apóstolos. Hoje é a minha vez, hoje eu tenho que deixar a minha história, hoje eu tenho que formar a minha história, da melhor forma, da melhor maneira, para o louvor de Deus. Assim também como José de Alencar deixou a sua história, amém? Então aí você vê que a história de José de Alencar fica aqui, inclusive aqui o espaço é aberto para todo o público, para quem quiser conhecer. E aqui de fato você vê que é um excelente ciclo, aqui é uma grande riqueza, onde hoje está debaixo do domínio do poder da Universidade Federal do Estado do Ceará. Então pertence hoje à Universidade do Estado do Ceará. Então que nós venhamos louvar a Deus sempre. E deixar uma palavra de Deus, deixar uma mensagem da paz de Deus para você meditar. Louvado seja Deus, que como está escrito, glória a Deus. No livro de Hebreus, irmãos, livro de Hebreus, como está escrito aqui na palavra, capítulo 1, no capítulo 1, glória a Deus, louvado seja Deus, capítulo 1, a partir do versículo 2,
Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Você entendeu aí? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho, que é o Senhor Jesus. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. Então todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus. Esse ambiente, esse espaço pertence ao Senhor Jesus, irmão. Está debaixo dos cuidados do homem, mas primeiramente aos cuidados da proteção, do sustento que o nosso Deus dá. Isso daqui existe pelo poder de Deus, isso daqui pertence a Deus. O homem diz que é dele. Hoje é conhecido como fosse da Universidade Federal do Estado de Ceará, mas pertence ao Senhor Jesus. Céu e a terra e tudo que há pertence a Deus, principalmente a tua vida. Então está deixando bem claramente. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Foi por meio de Cristo que Deus criou o universo. Então tudo que há foi criado por meio do Senhor Jesus. Para ele, para a sua glória. Amém?